Queridos, nós temos a alegria de receber o pastor Iraquitã. Pastor Iraque é um missionário, um servo de Deus. Ele e a sua esposa Silvéria têm dedicado a sua vida. Agora ele tem mapeado aí tribos indígenas, etnias indígenas no Nordeste. E ele atendeu o convite do Ministério de Missões nesse domingo missionário e está aqui. Deus abençoe, pastor. Deus o use com poder e muita graça. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor. Obrigado. Graças a Deus. Sou casado com Silvéria, como disse o pastor, ela está ali. Queria que ela ficasse em pé, para os irmãos perceberem que Deus foi misericordioso comigo. Apesar da minha falta de beleza, Deus me deu essa mulher bonita. Temos 2 filhas, Ana Catarina e Ana Carolina. Elas estão estudando em Manaus, onde servimos durante cerca de 12 anos. E agora nós estamos para cá, na região Nordeste, como falou o pastor, fazendo um trabalho a princípio, de mapeamento das comunidades indígenas. Aqueles que tiveram pela manhã, eu dei essa informação, dizendo que são 58 etnias, ou seja, 58 grupos diferentes de indígenas que existem nos 9 estados do Nordeste. São aproximadamente 200 mil indígenas no Nordeste. E Pernambuco concentra a maior população desses indígenas. Diferente do que tem acontecido no Norte, também falei isso pela manhã, nós estamos carentes e precisados de que a Igreja de Jesus, que a 4ª Igreja Presbiteriana aqui de Garanhuns, possa nos ajudar em oração. Em oração, pedindo para que Deus levante um despertamento das igrejas brasileiras a investirem junto aos indígenas do Nordeste. Das 58 etnias existentes, apenas 10 possuem igrejas plantadas. Então, nós estamos orando e pedindo ao Senhor para que nos próximos anos nós tenhamos aí pelo menos o dobro de igrejas plantadas entre os indígenas do Nordeste. E é um movimento que necessita que a igreja se envolva em oração, que seja despertada também para o trabalho missionário. Quem sabe nessa noite alguns jovens que estão aqui presentes possam ser vocacionados, chamados pelo Senhor ao trabalho missionário junto aos indígenas. Mas não apenas os jovens. Deixa eu dar uma palavra então àqueles que já estão com a idade um pouco mais avançada e que já estão no período da aposentadoria. Antigamente, os irmãos sabem disso, inclusive a Previdência do Brasil, o sistema de Previdência do Brasil nos afirma isso, de que a velhice ou a limitação por causa da idade chegava muito mais cedo, não é verdade, irmãos? Hoje em dia, então, nós temos percebido uma nova safra também de missionários, que são aqueles que são aposentados, que terminaram a sua carreira aí como professores, médicos, e agora, não tendo mais problema com família, porque os filhos já foram criados, já estão vivendo as suas vidas, não tem problema com questão de sustento, afinal de contas tem a sua aposentadoria, e estão dedicando as suas vidas ao trabalho missionário. Então, meu irmão, você que se aposentou, minha irmã, você que se aposentou, e está aí com aquela sensação de vazio, não tem o que fazer, os filhos já estão ali, talvez morando em outro país, em outro estado, olha, presta atenção, talvez seja um bom momento para você investir a sua vida no trabalho missionário. No Norte, nós temos tido a bênção e a graça do Senhor de ver um despertamento ali, uma graça especial, um mover especial do Espírito Santo no Norte. E eu contei hoje pela manhã que há 20, 30 anos atrás, os missionários que trabalhavam ali naquela região diziam: olha, os indígenas não tem jeito, é um coração duro, é muito difícil o trabalho, há 20 anos, 30 anos trabalhando no meio daquele povo e não tem nenhum convertido. E pela graça do Senhor, nós temos observado que estamos vivendo um momento de colheita, aonde os indígenas batem nas portas dos missionários, pedindo para que os ensine a respeito de Jesus, que os ensine a respeito das Escrituras, que envie missionários para as suas comunidades.
Então, meus irmãos, precisamos nos alegrar com isso, percebendo de que nós estamos diante de um Deus vivo, um Deus que é o dono da missão. A missão não é da igreja, a missão é de Deus. Deus é quem se propôs em descer do seu alto e sublime trono e vir ao encontro do pecador através de Jesus. Então a obra missionária é obra de Deus. Nós, como igreja, nós somos participantes dessa obra que é de Deus. Então nós somos chamados, nós somos enviados, somos preparados pelo próprio Deus para participarmos, para cooperarmos com Deus na missão que pertence a Ele. Eu não sei se os irmãos percebem, então, o privilégio que é o trabalho missionário. E aí talvez você aí sentado esteja dizendo assim, isso aí é para o pastor Iraque que vai embora para o meio dos índios, para aqueles que estão indo lá para o meio dos muçulmanos. E eu quero dizer para você que a igreja, ou seja, eu e você, nós fomos chamados a participarmos, a colaborarmos, a sermos cooperadores com Deus nessa grande missão, nesse grande trabalho que pertence a Deus. E Deus está lhe chamando, está lhe convidando a participar, talvez perto, quarta-feira, né? A quarta-feira de Quarta em Ação, trabalho evangelístico aqui. Nós temos aí a Natal Luzes, muita gente chegando, trabalho evangelístico com os vizinhos, com os turistas, bênção perto, mas bênção também longe. Talvez Deus esteja lhe chamando e vocacionando você, lhe inquietando a um trabalho talvez numa outra cultura, quem sabe. O fato é que todos nós somos chamados a colaborarmos, aliás, a sermos cooperadores com Deus nessa grande missão de alcançar as nações para a glória de Deus e vermos, como cantamos aqui logo no início, que naquele dia, quando estivermos diante do Senhor, tribos, nações, povos de outras culturas, de outros tempos, todos estarão diante daquele que é o Senhor do universo. A gente tem tido uma prévia disso, muito interessante. Um movimento chamado de Complay, que é uma confederação, uma organização de pastores e líderes indígenas. Imaginam isso, irmãos? Um grande agrupamento de pastores e líderes indígenas. E eles fazem congressos, encontros em várias partes do país. Vai ter agora, no próximo ano, em setembro, no Maranhão, em Imperatriz, Complay Nacional. Mas eles fazem também o que eles chamam de Complay Regional. Então eles escolhem um rio, daqueles do Amazonas, ou então aqui no Nordeste, como aconteceu no início desse ano, e ali eles reúnem os crentes, reúnem liderança indígenas, e é a coisa mais linda do mundo. Os irmãos, não sei se conseguem imaginar, mas na calha do Rio Negro, lá para cima, numa cidade chamada Santa Isabel do Rio Negro, 2, 3 dias de viagem de barco, e eu gosto muito daquele balançado da rede, você vai balançando na rede 2, 3 dias, a minha esposa odiava. 3 dias, e ela dizia assim, é só água e mato o tempo todo. Eu adorava aquilo ali. E depois de 3 dias viajando, você chega numa pequena cidade, e ali se reúne o Complay, e é impressionante, irmãos, você perceber que se reúnem ali cerca de 1.000 a 1.200 indígenas, crentes. Hoje em dia, para se fazer um congresso, se organizar um congresso na nossa igreja, ou mesmo na denominação, para você levantar 1.000 participantes, olha, dá muito trabalho, tem que ser muito zap, né? Muito trabalho de internet e tal, mas os indígenas conseguem, por causa dessa bênção e dessa graça derramada no Amazonas, reunir ali 1.000 e 1.200 pessoas em torno da palavra. Em torno da palavra. E o que me impressiona, irmãos, é o desejo
deles mesmos pregarem para os seus parentes. É Deus movendo. E é Deus chamando a sua igreja a participar desse tempo. Estamos envolvidos também com um trabalho na Colômbia, onde estamos organizando uma escola de plantadores de igrejas. A Colômbia, pelo menos ali perto da fronteira, subindo um pouco, a partir de Tabatinga, Letícia, que é ali a fronteira, subindo o rio, a Solimões, a umas 2 ou 3 horas de barco, tem uma comunidade muito interessante. Etnia ticuna. São aproximadamente 1.000 indígenas nessa comunidade. Todos nominalmente crentes. Uma comunidade organizada, uma comunidade bonita, uma comunidade onde o nível de violência é baixíssimo, o nível de alcoolismo baixíssimo também. Afinal de contas, quase todos ou todos se denominam crentes evangélicos. Porém, ao longo do rio, subindo o rio, tanto do lado do Peru, quanto no lado da Colômbia, nós vamos percebendo, então, algumas comunidades que não possuem igrejas plantadas. Algumas comunidades e algumas etnias que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E eu queria convocar também a 4ª igreja aqui de Garanhuns a participar conosco em oração. Me prometam isso, irmãos, de que nas suas devocionais, no período da manhã ou da tarde, seja lá o momento que você tire para orar de forma específica e solitária ali com o Senhor, que vai colocar em oração a vida e o trabalho dos missionários que estão na Colômbia. São 107 etnias, 107 etnias e apenas 9 etnias são alcançadas. Então é um grande desafio ali na Colômbia, com trabalho junto aos indígenas. E eu queria que essas minhas palavras iniciais servissem de estímulo e motivação no seu coração, a participar desse trabalho, dessa missão, que não é uma missão da igreja, mas é a missão é a missão de Deus, e nós, como igreja, somos cooperadores com Ele, junto a esse trabalho. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Mas eu podia ouvir um amém mais forte. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Mas eu creio que o que mexe mesmo com o nosso coração, eu creio que aquilo que pode nos tirar do descanso de estarmos sentados no banco da igreja e enquanto pessoas caminham para o inferno e o nosso coração fica tranquilo em relação a isso, não dói, não se incomoda. O que pode modificar essa situação é a palavra do Senhor. São as Escrituras. Então eu queria convidá-lo a abrir em Atos capítulo 20. Estava dizendo para o pastor que depois de alguns anos trabalhando com indígenas, então a gente tem sido aproveitado aí como professor, capacitador de outros missionários. Normalmente utilizo esse texto para observar o perfil do plantador de igreja. E percebam, não sei se os irmãos têm percebido no movimento missionário ou no movimento eclesiástico, que alguns paradigmas têm sido modificados. Por exemplo, antigamente nós falávamos muito a respeito de evangelizar os povos, evangelizar as nações. Ultimamente temos falado muito sobre o movimento de plantio de igrejas. E dizem aí os estudiosos que esse é o melhor formato de evangelizar, é plantar igrejas. E eu estava olhando então o nosso boletim, um boletim que foi distribuído aí pela manhã e também está agora à noite. Estava lendo um texto que foi colocado no boletim e ele trabalha exatamente com essa temática de plantio de igrejas. Principalmente o plantio de igrejas em contexto urbano, no meio das grandes cidades. E eu queria chamar a atenção dos irmãos porque isso é um movimento excelente, um movimento muito bom,
um movimento que tem sido abraçado por grandes teólogos, grandes pastores, mas há uma concepção muito sutil que precisamos prestar atenção. O principal discurso desse movimento de plantio de igrejas em grandes centros tem a ver com o movimento também das populações mundiais. E dizem aí os estudiosos que pelo menos 70% aproximadamente da população mundial em 2055 estarão nos grandes centros. E por isso que as grandes igrejas, estão se preparando para receber essa grande quantidade de pessoas que se aproximam dos grandes centros. Amém? Graças a Deus. Precisamos fazer isso sim. Inclusive no movimento indígena. A grande maioria das igrejas plantadas no meio das comunidades indígenas estão nas aldeias, enquanto que 50% ou 55% das populações indígenas já estão nos centros. Então, esse movimento de plantio de igreja nos grandes centros, ele é urgente e ele é extremamente importante. Mas, meus irmãos, nós precisamos perceber que também há povos que dificilmente estarão presentes num grande centro como São Paulo. Pessoas que estarão, por exemplo, no grande centro como Nova York. Ou indígenas que estão tão distantes ainda das comunidades, dos centros urbanos, que nem tão cedo ouvirão a respeito do Senhor Jesus nessas igrejas que estão sendo plantadas no grande centro. E por isso me parece, irmãos, que o livro de Atos nos aponta para o crescimento da igreja, não apenas nos grandes centros, mas me parece que essa igreja, ela é dispersa em todas as regiões. Quando olhamos o livro de Atos, percebemos que o crescimento da igreja primitiva, ela se dá não só de forma crescente ao longo do tempo e ao longo da geografia, ou seja, de Jerusalém para a Judéia, Samaria e assim até os confins da terra, mas essa igreja também, ela crescia e se fortalecia em Jerusalém. O que eu estou tentando dizer aos irmãos, que a igreja primitiva, ela era a bênção perto e ela era a bênção longe. A igreja se estabelecia não apenas como uma propagadora dispersa do evangelho, mas ela também era a bênção e canal da bênção e da graça de Jesus aonde ela estava. E me parece, irmãos, que essa caminhada apontada pelo livro de Atos, ela é normativa. Ela nos convida hoje a sermos igreja de bênção perto e bênção longe. Não apenas alcançamos os vizinhos, os parentes, mas temos também a visão de alcançar os não alcançados de outras culturas que estão em lugares distantes e que não escutarão a respeito de Jesus se não houver alguém que for enviado então até aquelas regiões. A igreja crescia, relatado por Atos. Hoje pela manhã eu falei que num primeiro momento ela crescia por causa de um movimento espiritual, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos, capítulo 2 de Atos. E me impressiona porque, a partir do versículo 42, ele começa a descrever então como era essa igreja, que vivia ao redor da doutrina dos apóstolos, ou seja, uma igreja que estava embasada, que estava ensinada nas Escrituras. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu estava ouvindo pela internet uma grande igreja americana e o pastor subiu no púlpito, falou muita coisa, não abriu em nenhum momento as Sagradas Escrituras. E a recomendação e a normativa do livro de Atos para a igreja é que ela seja embasada nas Escrituras. Era uma igreja também que vivia a comunidade, que vivia a koinonia, a comunhão. Nós somos povo de Deus, comunidade de Deus. Quando o Senhor Jesus decidiu chamar a sua vida
para perto dele, ele decidiu que você deveria fazer parte de uma comunidade. E é essa comunidade, a comunidade dos eleitos, daqueles que foram escolhidos pelo Senhor Jesus, antes da fundação dos séculos. O que eu estou tentando dizer a você, meu irmão, que você foi escolhido pelo Senhor Jesus antes de você nascer. A comunidade dos santos, separados porque são bons, porque são os crentes, porque são salvos. Não, são separados para proclamar as virtudes do Senhor Jesus nas suas próprias vidas. Comunidade dos santos. Nós somos a comunidade de Deus, o corpo vivo do Senhor Jesus. A forma que o mundo tem de perceber e compreender o Evangelho é através da sua igreja, é através da sua vida, das nossas vidas. E a igreja primitiva nos aponta para isso. Há um segundo movimento de crescimento da igreja primitiva, que era o crescimento a partir do sofrimento, das perseguições. A partir do capítulo 9 de Atos, diz que sobreveio um grande sofrimento, uma grande perseguição, e todos foram dispersos. E à medida que ia se dispersando aquela igreja, que ia caminhando para outras regiões, aqueles crentes iam pregando o Evangelho. Isso me impressiona, irmãos. É como se nós fôssemos expulsos de Garanhuns, porque somos crentes. Uma grande perseguição. E em vez daqueles crentes ficarem resmungando, chateados, aborrecidos, eles saíam, iam para outras regiões, pregando e anunciando as verdades e as boas verdades do Evangelho de Jesus. Michael Green é um historiador que narra e que trabalha a história da igreja primitiva. Ele diz que aquela igreja era motivada a pregar o Evangelho pela gratidão que tinha a respeito da obra de Jesus na cruz e o efeito dessa obra de Jesus na cruz na sua própria vida. É como se a igreja olhasse para trás e visse a sua situação de degradação, a sua situação de pecado, a sua situação de morte. E pela cruz de Jesus, ele alcança agora uma nova vida, uma nova situação. Isso deixa ele tão grato, tão feliz, que ele caminha, mesmo que expulso da sua cidade, das suas convivências, do seu espaço, e continua pregando o Evangelho de Jesus. Será que temos assim no nosso coração, irmãos? Será que somos desafiados a pregar o Evangelho porque nós temos a clareza do que nós éramos no passado e o que Jesus fez por nós na cruz? Aquela igreja caminhava dessa forma. E há um terceiro movimento, falei também hoje pela manhã, que é o movimento intencional. Quando a igreja de Antioquia envia Paulo, envia Barnabé para a plantação de igrejas. E é nesse contexto que nós olhamos o nosso texto aqui. Paulo então sai da Antioquia, passa pela Ásia, sobe então ali para a Macedônia, desce até a Caia e começa então a retornar para Jerusalém, aonde era um grande objetivo que ele tinha, de estar com os irmãos em Jerusalém. Mas o que me impressiona, irmãos, aqui no capítulo 20, a partir do versículo 17, tem uma narrativa belíssima. Uma narrativa de despedida. Uma narrativa, de certa forma, dolorosa, de sofrimento. Uma narrativa onde Paulo expressa toda a sua dor, toda a sua saudade, todo o seu envolvimento com os irmãos, líderes, pastores, presbíteros, lá da região da Ásia. Ele está numa praia, numa cidade chamada de Mileto, e dali ele manda chamar então os presbíteros, os pastores, os líderes ali daquela região da Ásia. Eles descem então para se encontrar com Paulo, e Paulo então começa um discurso de despedida. Despedida. Se você tivesse de se despedir dos seus filhos nesses últimos dias,
Se você soubesse que a morte iria chegar para a sua existência nesses próximos dias, quais seriam as suas últimas palavras? Que tipo de emoção estariam envolvido nesse diálogo, nessa conversa que você teria com seus filhos, com seus amados, com pessoas que você gosta? Se você tivesse essa convicção de que possivelmente, ou talvez certamente, nunca mais os veriam. E eu queria que nós lêssemos então esse texto, tentando perceber essa sutileza, tentando perceber os sentimentos que estavam por trás desse encontro, dessa narrativa, dessa relação de Paulo com pessoas que ele ama e que não mais os verão. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. Diz o seguinte: de Mileto, mandou Paulo a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Versículo 19: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos ensinar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, percebam bem, irmãos, não é profetada, não é uma situação estranha, mas diz aí o versículo: somente senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E ele continua dizendo, versículo 24: porém em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar o evangelho da graça. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, meus irmãos, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, percebam, irmãos, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrima a cada um de vocês. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça,
que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que já são santificados. Versículo 33. De ninguém cobicei prata, de ninguém cobicei ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado que, irmãos? É mais bem-aventurado dar do que receber. E aí, para terminar então esse encontro, versículo 36 diz o seguinte: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Que Deus possa aplicar ao nosso coração a sua palavra nessa noite. Outras duas grandes despedidas relatadas pelas Escrituras é a despedida de Jesus com seus discípulos. E hoje pela manhã eu chamei a atenção de que no capítulo 14 de João, ele pede para que o povo, os seus apóstolos, os seus discípulos, não tenham o seu coração perturbado, não tenham o seu coração arrancado pelo desespero, mas que confiasse não apenas nele, mas que confiasse em Deus. Faz a promessa então de que o céu estaria pronto para que ele pudesse voltar e receber a todos aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro para morar para sempre com o Senhor Jesus. Faz uma promessa também do Espírito Santo, do Consolador, porque o Senhor Jesus, na sua onisciência, sabia que os dias não são fáceis. Não é fácil para você, não é fácil para os pastores dessa igreja, não é fácil para mim. Nós precisamos do Consolador, do Espírito Santo conosco todos os dias, a nos ensinar e a nos consolar. Há uma segunda despedida também, a despedida do próprio Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo, na segunda carta a Timóteo, Paulo escreve sua despedida. E me impressiona, irmãos, que Paulo recomenda a Timóteo, naqueles últimos instantes da sua vida, que ele continue pregando a palavra, a tempo e a fora de tempo, exortando, ensinando, conduzindo o povo à palavra. Pede também para que Timóteo suporte os sofrimentos e continue fazendo um trabalho de evangelista. Essas são as palavras daqueles que estavam se despedindo. E me impressiona, meus irmãos, como Paulo aqui se despedindo então dos seus pastores, ele traz à luz alguns elementos que precisam estar presentes na nossa vida cristã, na sua vida cristã, na minha vida cristã, nessa nossa caminhada de retorno ao céu, nessa nossa caminhada de retorno à nossa casa. Nós precisamos desses elementos. O primeiro elemento que mostra o texto aqui, a respeito dessa nossa caminhada e da nossa atitude durante esse período que estamos voltando para casa, é o nosso comportamento. Versículo 18 diz: vocês sabem muito bem como eu me comportei desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Meus irmãos, a igreja prega o evangelho pelo seu comportamento. A igreja prega o evangelho com as suas atitudes. A igreja prega o evangelho quando aqueles que estão ao nosso derredor nos olham e percebem que há alguma coisa diferente. Há atitudes diferentes.
O contexto, o ambiente, a sociedade nos empurra para um lado, com valores, com possibilidades, com encantos, mas o Evangelho nos aponta para um outro lado, como se fosse uma contracultura, como se fosse o oposto daquilo que é pregado pela sociedade. E a igreja revela a glória de Deus, a igreja revela as virtudes do Senhor Jesus, o caráter de Deus, quando ela mostra à sua sociedade, aos seus vizinhos, aos seus parentes, o que é ser um crente de verdade. E me parece que uma das coisas que tem jogado contra a pregação do Evangelho no nosso país é o comportamento dos crentes. É a atitude dos crentes. Quantas vezes ouvimos falar, eu quero fazer negócio com tudo que são pessoas, qualquer tipo de pessoa, menos com crente. Porque crentes se esperava uma atitude, se esperava honestidade, se esperava verdades, se esperava um bom comportamento. E quando a decepção vem, então parece que ela é maior ainda. Afinal de contas, do incrédulo se espera também, se espera de fato, a corrupção, é a indecência, é a falta de verdade. Mas o que o mundo espera de nós é que nós compramos as verdades que nós verbalizamos quando evangelizamos e quando falamos a respeito de Jesus. Precisamos testemunhar. Precisamos ter uma postura aonde o nome de Jesus é glorificado, aonde as virtudes daquele que nos chamou das trevas possam ser percebido na sua vida e na minha vida. Não há nada que pregue ao contrário ou de forma negativa aos nossos filhos dentro de casa. Quando na igreja nós aparentamos uma áurea de santidade, mostramos um bom comportamento, um bom relacionamento, carinhoso, amoroso com todos da igreja, mas quando chegamos dentro de casa, tudo isso cai por terra. E quando vemos nossos filhos se desviando do caminho do Senhor, se afastando da igreja, se afastando dos ensinamentos que tiveram ao longo dos anos, ficamos perguntando o que será que aconteceu. Em nome de Jesus, precisamos ter essa postura que Paulo tinha. Paulo não tinha do que se envergonhar durante o tempo que ele passou na Ásia. Não apenas numa postura externa, não apenas na postura moral, onde todos olhavam e percebiam o comportamento dele, mas me parece, irmãos, que vai além disso. Vai nos valores, vai na ética, vai nos sentimentos mais escondidos do nosso coração, nos segredos escondidos do nosso coração. Será que nós teríamos coragem de abrir a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração para que todos possam perceber? Será que teríamos a coragem de dizer para nossa esposa, para aqueles que estão mais perto de nós, você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou não apenas porque eu pago em dia as minhas contas, porque eu não devo a ninguém, porque eu não minto, porque eu não roubo, mas porque você sabe quem eu sou na minha alma, no meu coração. E você sabe que eu revelo as virtudes daquele que nos chamou para essa tão grande salvação. Você sabe. Será que temos a coragem de dizer isso, de afirmar isso? Há um terceiro aspecto nessa palavra de Paulo, quando ele diz que todos sabem como eu me comportei, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. E esse aspecto tem a ver com o Salmo 19. Hoje pela manhã eu citei esse salmo. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas o que me impressiona é que, continuando o salmo, diz que um dia faz discurso ao outro dia, não se ouve sons, não se ouve palavras, não se ouve nenhum ruído, contudo, em toda a terra se faz ouvir a glória de Deus. É a revelação da glória de Deus no silêncio.
E ao ler esse texto, irmãos, certa vez eu fiquei orando e pedindo a Deus: Deus, me faz revelar a tua glória e a tua presença, mesmo calado, mesmo no silêncio. E me impressiona, irmãos, que principalmente em momentos quando estamos sendo atacados pela doença, pelas dificuldades da vida, quando estamos sendo ali perseguidos, caluniados, e olhamos alguns textos da palavra, como o do profeta Abacuque, em silêncio, como vemos também o profeta Jeremias, quando escreve em Lamentações, dizendo: em silêncio aguardarei a tua salvação. Mas afinal de contas eu estou sendo perseguido, injustiçado, caluniado. Mas em silêncio eu revelo a glória de Deus. Em silêncio as pessoas percebem a glória de Deus. E eu fiquei orando, dizendo: Deus, eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero proclamar as verdades, pregar o evangelho, ser um melhor evangelista, um melhor plantador de igreja. Eu quero sim, ó Deus, mas acima de tudo, meu Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas possam sentir a tua presença em estarem perto de mim. E vocês devem conhecer gente assim, que só estar perto já é uma bênção, não precisa falar nada. Parece que eles exalam a glória de Deus. Eles transpiram a presença de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço para que Deus derrame da sua unção poderosa, unção do Espírito Santo, sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que nesse mundo corrompido, nesse mundo cheio de mentiras, de fakes, nós possamos revelar as verdades do Senhor, mesmo que em silêncio. No momento da tribulação e da dor, em silêncio, aguardar a ação de Deus e revelando as virtudes de Deus. Vocês bem sabem como eu me comportei desde o primeiro dia. A vida de Paulo era uma vida clara, aberta. Não havia nada escondido. É outra grande necessidade da igreja, para a manutenção do seu casamento. Presta atenção aí os casados. Para a manutenção do seu casamento, em nome de Jesus, não mantenha nada escondido, camuflado, contas escondidas, senhas que ninguém tem acesso, só você, em nome de Jesus. Abra a sua vida. Vocês sabem muito bem como eu me comportei desde o primeiro dia. Vocês conhecem a minha vida. Não tem nada escondido, está tudo aberto. Povo de Deus, igreja de Jesus, chamada para proclamar as virtudes de Jesus, não tenham nada escondido, camuflado, obscuro. A segunda lição que nos vem do texto, versículo 19, diz: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações. Meus irmãos, uma das grandes características da igreja, ou que faz parte da natureza da igreja, é o serviço. Nós somos chamados ao serviço. E se nós estamos sofrendo de um certo vazio existencial, ou de um certo vazio espiritual, talvez seja um dos motivos a ausência de serviço. Estamos tão envolvidos com as nossas atividades, estamos tão envolvidos com os nossos próprios interesses, estamos tão envolvidos com aquilo que é nosso, que é seu, que perdemos a concepção do serviço ao outro. Perdemos a concepção de serviço aos de casa, aos da família da fé, do socorro, do aconchego, do socorro financeiro. E Paulo está dizendo que ele se prontificou e se colocou diante daqueles irmãos como um instrumento de serviço
de serviço. E como o mundo é um mundo extremamente egoísta que nós estamos vivendo, extremamente narcisista, hedonista, onde o mundo gira em torno do meu prazer, da minha beleza, daquilo que eu sou, é tudo para mim. A palavra está nos incentivando nesses dias, irmãos, nos dias de hoje, ao serviço, à dedicação. E percebam, irmãos, que ele continua dizendo, e é o serviço com lágrimas. Com lágrimas. É muito bom acompanharmos os nossos irmãos no momento de alegria. O irmão recebeu ali uma boa bolada, comprou uma granja, vai fazer um churrasco, aí você me convida, porque eu vou com muita alegria também. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui convidando, segundo a palavra do Senhor, é o estabelecimento de um relacionamento, onde a alegria faz parte, e graças a Deus por isso. Mas um relacionamento onde nós podemos chorar as nossas dores, onde podemos abrir o nosso coração para aquele que está ao nosso lado. Num mundo tão insensível, tão egoísta, que até dentro dos casamentos, os casais não têm a liberdade de chorar e nem de falar da sua própria dor, do seu próprio sofrimento. Precisamos de uma contracultura. Precisamos de uma sociedade, de uma comunidade que seja a oposição a essa sociedade aí fora, de egoístas, em nome de Jesus. E ele continua dizendo, não só com lágrimas, mas com toda humildade, toda humildade. John Piper diz que a humildade é a consciência de que nós não temos o direito de nem ao bom dia do nosso irmão, ou do nosso vizinho. E é interessante, quando a gente dá bom dia a um vizinho, a gente espera no mínimo que ele dê um sorriso, mesmo que amarelo, e que pelo menos balance a cabeça. E se ele não dá o sorriso amarelo e não balança a cabeça, nós somos capazes até de perder o dia, aborrecidos com aquele vizinho mal educado. Eu tinha o direito de receber um bom dia dele. Eu tinha o direito de receber um sorriso dele. Eu tinha o direito. E John Piper diz assim, nós não temos o direito nem ao bom dia do vizinho. Meus irmãos, muitas vezes pedimos humildade ao Senhor e não sabemos o que é que nós estamos pedindo. Humildade não é só a roupa rasgada. Humildade não é só a voz suave, lenta. Mas humildade é a consciência de que nós não possuímos nada e somos apenas servo do Todo-Poderoso. E que mesmo que quando somos negados no nosso direito, quando somos negados na nossa justiça, nós permanecemos firmes nas nossas emoções. Nós não somos abalados nas nossas emoções, porque temos a consciência clara de quem nós somos diante daquele que é todo-poderoso. E Paulo está dizendo, eu servi a vocês com lágrimas e com toda humildade. Igreja de Jesus, meus irmãos, como eu preciso disso, como nós precisamos disso. Esse sentimento de serviço, de doação, de considerar os outros superiores a nós mesmos. Essa certeza que nós não somos donos de nada, somos transitórios aqui, passageiros, como erva que logo murcha e é jogado no fogo. Oh, irmãos, em nome de Jesus, precisamos ter essa sensação clara de quem somos. E se somos, é por causa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos chama a ter essa postura de humildade, de serviço, de doação. Eu costumo dizer que pelo menos 60%, 70% das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas ansiedades, é porque nós achamos que somos donos de muitas coisas. Eu vou perder o meu trabalho. Eu vou perder o meu salário.
Para nós pastores, eu vou perder a minha igreja, eu vou perder o meu campo missionário, o meu, e isso vai angustiando a nossa alma, vai deprimindo a nossa alma, vai nos deixando ansiosos, resistentes ao serviço, resistentes à humildade, resistentes à bondade, à misericórdia. Eu servi aos irmãos com lágrimas e com humildade. Quero pular para o versículo 23. Deixa eu olhar aqui a hora. Uau! Acabou! Meus irmãos, versículo 23, e vou fechar do 23 e pular lá para o final e encerrar, meus irmãos. Outra postura que a igreja precisa ter é a clareza de chamado. Paulo sabia que era chamado pelo Senhor. Se os irmãos puderem em casa ler o capítulo 10 de Lucas, quando o Senhor envia os discípulos, os 70, o autor faz questão de dizer que foi o Senhor que os enviou. Logo acima, no capítulo 9, versículo 51, diz que quando se completaram os dias de ser assunto aos céus, Jesus se dirige resolutamente para Jerusalém. Meus irmãos, nós precisamos ter a consciência de que o Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou, e o Senhor tem um plano, um direcionamento para as nossas vidas. E é um plano e um direcionamento ministerial. Deus o chamou e o colocou talvez nessa universidade que você trabalha, porque Ele tem um plano especial para a vida daqueles que estão ao seu redor. Deus lhe chamou como médico no meio daquele hospital, como vendedor naquela loja, ou como missionário transcultural, porque Deus tem para a sua vida e para a minha vida um direcionamento. E Paulo está dizendo aqui que o que importa para ele, o que direciona da vida dele, é cumprir o chamado de Deus, não importa se para o sofrimento ou se para a morte, mas que ele cumpra a vocação que Deus o chamou. Os irmãos podem trabalhar em casa, agora eu me perdi, por causa do nosso tempo. Mas os irmãos podem trabalhar em casa, por exemplo, versículo 31 e 32, a presença abundante da palavra de Deus na vida de Paulo, não apenas na pregação, mas também na sua própria vida. Paulo conhecia as Escrituras, Paulo meditava nas Escrituras. Salmo 1 diz que é a minha alegria, é o meu prazer, é meditar na palavra de Deus e de noite e de dia. Meus irmãos, precisamos ter alegria no estudo da palavra e na meditação da sua palavra. Vou terminar, a partir do versículo 36 até o versículo 38. Isso me impressiona, no caráter de Paulo. Um grande líder, profundo conhecedor das Escrituras, um grande teólogo, um grande missiólogo, top, mas um homem extremamente sensível com os relacionamentos pessoais. E quando eu olho a vida de Jesus, quando eu olho a vida de Paulo, me parece que esse é um dos grandes elementos, uma grande marca no caráter do crente. É como nós tratamos o outro, é como nós nos relacionamos com os outros. Será que nós somos sensíveis, amorosos, carinhosos, acolhedores? Meus irmãos, olhem as Escrituras e percebam que essas características estão presentes na vida de Jesus, na vida do apóstolo Paulo.
como esses irmãos, como o Senhor Jesus, Ele era carinhoso e afetuoso e acolhedor. Impressiona, já vou fechar a Bíblia. A última Santa Ceia, relatado por Lucas, Jesus diz que ansiava estar com os discípulos naquela última noite. Noite de despedida, noite de dor, de angústias profundas no Senhor Jesus. E ele desejava partilhar a mesa com seus amigos. Ah, meus irmãos, na igreja do Senhor Jesus não há espaço para arrogância. Não há espaço para presunção, para vaidades. Como precisamos ser inspirados pelo Senhor Jesus, como precisamos ser inspirados por Paulo, por uma vida de piedade, uma vida de mansidão, de bondade, de acolhimento para aqueles que estão próximos. Não apenas para os de casa, mas para os que estão fora. Não apenas para os de casa, mas daqueles que estão dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Povo de Deus, igreja de Jesus, que possamos ter as marcas das virtudes do Senhor Jesus em nossas vidas. Vamos orar, irmãos, baixe sua cabeça.